Então, pessoal, o que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero apresentar para vocês um desenho que eu desenvolvi aqui com meus botões, considerando a minha experiência na área, que é algo que eu sempre senti falta para a gente. Existem alguns aí canvas, né, que falam sobre treinamento e a gente acaba absorvendo alguma coisa para o nosso dia a dia, mas a gente não tinha nada específico para a nossa necessidade. Então, por isso, eu resolvi investir aí algum tempo nisso, tá? Mas para a gente entrar nesse tema, eu quero falar um pouquinho sobre neurociência. Provavelmente muitos de vocês já ouviram, né, ou já viram em alguma palestra, tal, falar sobre o cérebro trino, não é verdade? E aí o que a gente tem, né? De forma bastante superficial, porque isso não é o nosso tema, mas só para a gente introduzir por que é importante a gente usar um canvas, né? Por que isso é interessante para o nosso processo. Então, quando a gente fala de neurociência, de como a gente pensa, de como a gente reage às coisas, é interessante que a gente perceba aí um pouco de como o nosso cérebro funciona, né? Então, a gente tem, basicamente, 3 camadas aí no nosso cérebro, né? E sendo o primeiro o reptiliano. O que é o reptiliano? É aquele que é instintivo, é o seu instinto de sobrevivência. Então, recentemente até estava circulando aí nos WhatsApps e tal, um videozinho não me lembro agora se era um jacaré ou se era uma cobra, que atacava. E quantas vezes você assistir esse vídeo, ainda mesmo sabendo o que vai acontecer e que aquilo está no seu celular e aquela cobra, aquele jacaré não vai te atacar, você assusta. Por quê? Porque é o seu reptiliano entrando em ação ali, tá? Depois a gente tem o sistema límbico, que é aquele que algumas pessoas chamam de cérebro emocional. É ele que ali que são tratadas as nossas emoções, tá? E todos os mamíferos têm essa parte, né? O sistema límbico bem formado no cérebro. Uns muito mais do que outros, né? Digamos assim, muito mais emocionais do que outros, mas tudo bem. E o neocórtex, que é o cérebro racional, que é o que diferencia a gente de um primata, por exemplo, tá? Por que é importante que a gente entenda isso? Quantas vezes, eu não estou vendo o chat agora, mas vocês vão colocando aí, quantas vezes vocês participaram de reuniões, né, para tratar de projetos, fazer um briefing de um projeto novo, um projeto grande, estratégico, e as pessoas pareciam que estavam armadas, não é? Parecia que elas estavam, às vezes você percebe até pela posição do corpo, né? A pessoa está sentada na ponta da cadeira, parece que ela está pronta para fugir, né? O outro tá e passa a mão na testa e fala, não queria estar aqui. Você percebe a pessoa está dispersa. Por quê? Porque muito provavelmente, por N situações, por N motivos, o reptiliano dela que tá comandando ali aquela situação. Ela quer sair daquele lugar, ela não está confortável e ela está querendo fugir dali, porque não está legal aquele lugar, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente, né, como profissional de treinamento, ou a pessoa que está conduzindo a reunião, vem com muita pressão, vem com muitas imposições, com muitas exigências, e a gente acaba acionando essa parte do nosso cérebro. E isso me faltou a palavra aqui agora, é instintivo, né? Inconsciente. A gente não pensa isso. Obrigada. Um beijo. Vai lá. Então, esse é meu estagiário, tá, gente? Não sei quem tá vendo, não sei se eu tô na câmera ainda, mas esse aqui é meu estagiário. Tá bom, filho, agora deixa a mãe terminar. Muito obrigada. Depois eu te chamo pra você dar um tchau pro pessoal, tá bom? Tá? E aí a gente tem também, se é uma reunião ali que, né, ai, tá muito chuchuzinho, muito emocional, e aquela coisa, né? Sabe quando a gente começa a levar os projetos ali para o lado passional da coisa? Que a gente está acionando demais o límbico,
né? E quando você só aciona o neocórtex, quer dizer, tudo muito racional, tudo muito preto no branco, sim ou não, e a gente não consegue ter flexibilidade. O que é o ideal? O ideal é que a gente consiga abordar os nossos projetos de uma maneira que o nosso cérebro esteja confortável. Porque se o cérebro estiver confortável, os pensamentos vão fluir, você vai conseguir fazer as sinapses, né, neurais que você precisa para ter flexibilidade, para ter novas ideias, para ter criatividade e tudo mais. Faz sentido isso para vocês? Coloca aí no chat para mim e aí qualquer coisa o Gustavo me avisa, tá bom? Mas depois eu vou voltar, no final da apresentação, eu vou voltar e vou ler todas as perguntas de vocês, ninguém vai sair com dúvida, tá bom? Então, muito bem. E isso posto, o que afinal são os canvas? Porque parece que de um tempo para cá virou moda, né? Tudo tem canvas nessa vida. E o que é o canvas? O canvas, que a tradução literal é uma tela em branco, né? Mas ele vem para apresentar um processo que seja colaborativo, que contemple múltiplas inteligências, mas que não é bagunça, tem um método, preferencialmente seja feito numa sessão única, né, de uma única vez, porque a ideia colaborativo quer dizer o quê? Eu vou trazer muita gente, né? Eu vou trazer, pelo menos todos os interessados ali, ou os representantes dos interessados para essa sessão e todo mundo conversar junto e chegar num denominador comum. Então, o ideal é que seja uma sessão única. A gente tem alguns passos em alguns canvas, em algumas metodologias, por exemplo, como o canvas de projetos, que eu acho que eu vou mostrar nos próximos slides, ele tem uma outra etapa de consolidação, por exemplo. Então, é uma outra sessão, mas a construção do canvas em si é uma sessão única, de uma vez só, tá? E o grande barato é você ter um único plano visual, né? Você conseguir enxergar todas as informações em uma olhada só, em uma mirada somente, tá bom? Aqui. Eu trouxe alguns modelos que vocês já devem conhecer, só para a gente ir se ambientando, ou para quem ainda não conhece, não trabalhou com nenhum Canvas, também se entendendo aqui mais ou menos o que eu estou falando. Esse aqui acho que é o primeiro, né, que é o BMG Canvas, do Alex Osterwalder. Ele que criou, e acho que todos partiram mais ou menos daí, tá? É um Canvas que dá para a gente aplicar para departamentos, para áreas, por exemplo. Eu já tive em uma empresa aplicando esse Canvas para a gente remodelar a área de treinamento. Foi bastante interessante. Tem esse aqui, que é o Canvas de projeto que eu mencionei há pouco, né, do professor José Finocchio. Acho que ele é professor da FIA ou da GV, não me lembro agora. Mas que é um Canvas bastante interessante, eu usei bastante ele para projetos de treinamento, né? É bem bacana. Tem esse aqui que é o Canvas de proposta de valor, que ele é bem baseado no Canvas do Alex Osterwalder, no primeiro que eu mostrei. Ele traz ali, né, ele trabalha mais especificamente ou mais profundamente alguns blocos do Canvas dele. Tem esse aqui que é o Lean Canvas, né, para quem trabalha em indústria, principalmente, trabalha bastante com esse modelo. Esse aqui é o Trarrenten, da Flora Alves, não sei se vocês já conhecem. Ela trabalha ela tem essa metodologia, né, que chama Trarrenten, tem um livro que é muito legal, recomendo bastante a leitura. E ela trabalha com 3 canvas, sendo que esse é o canvas final, tá? É bastante interessante também. Bastante focado para o treinamento presencial. E tem esse canvas maravilhoso, que quem estava no último webinar pôde conferir, que é o Learning Canvas da Kips, que o Gustavo Rangel e equipe tal prepararam. Quando eu encontrei com o Gustavo, acho que no mês passado, para falar sobre Canvas, eu sabia que eles tinham esse Canvas deles, eu não tinha olhado ainda para não me influenciar, mas eu sabia que ele existia.
E quando a gente conversou, né, sobre esse Canvas e o Canvas que eu estava preparando, foi muito interessante, porque o que ficou bastante claro para a gente? Esse Canvas, o Learning Canvas, ele é uma etapa anterior ao Canvas que eu vou apresentar para vocês. Então, é aquele momento onde você vai sentar para discutir com a área de negócio, com o diretor, com o gerente, né? Sobre as ideias, sobre a necessidade de treinamento, a parte estratégica, indicadores e tudo mais, tá? Vale muito a pena quem não olhou ainda. Se você quiser colocar aí, ô, Gustavo, o link para o pessoal baixar o seu Canvas, é bem bacana também. Tá bom? Pode deixar, vou colocar agora no chat. A gente só tem uma pergunta da Marília. Diga. Qual o nome do livro indicado? Eu acho que você comentou alguma coisa Design de experiência de aprendizagem, da Flora Alves. Muito bem. Isso posto também agora, aí a gente tem outro tema que é o seguinte: de que forma que a gente tem lidado com os nossos projetos hoje? E aí acho que eu vou até voltar aqui no chat um minutinho, que eu quero ouvir de vocês. Como é que vocês têm lidado com os projetos de learning? Chega uma demanda lá, e aí o que vocês fazem? Canvas de DI, que é o do Instituto de Desenho Instrucional, né? Público-alvo, atividades, tal. Muito bem, muito bem. Entrevistas, imersão, a Nara já está falando, bem legal. Deixa eu voltar aqui